Boa tarde, lindões e lindonas. Hoje, quarta-feira, 7 de outubro. Então, crianças, hoje, nós vamos usar a nossa apostila, volume 3, que chegou na semana passada. Espero que todos estejam com ela aí em mãos, para poder a gente iniciar aí nossa aula. Como não podemos deixar de iniciar a apostila, tem aí um texto, divertido para a gente ler juntos e depois se exercitar fazendo as tarefas, tá bom? Nesse texto, a gente vai abordar aí, no capítulo 7, o poder da fala e de ficar calado, que muitas vezes a gente tenta argumentar, mas muitas vezes também é preciso que a gente se silencie para que a gente possa, ouvir o outro, tá? Mas isso também não significa que nós não tenhamos razão. É apenas uma questão de falar e ouvir para que a gente possa ser entendido ou não, compreender ou não uma situação, tá bom? Então, o que traz aí esse texto pra gente, ó? Às vezes, ficar em silêncio não significa não saber o que dizer naquele momento, mas significa que diante da situação em questão, o outro pode não estar preparado para ouvir o que você está pensando. O que nós falamos da boca para fora pode atingir muito quem está escutando do coração para dentro. Pense nisso, tá? Então a gente ali no calor da emoção, a gente fala coisas que às vezes magoam o outro, magoa o nosso próximo. Então a gente tem que pensar aí, procurar ouvir também, não só falar. Então, o texto que nós vamos começar aí se chama Os Dois Patos e a Tartaruga. Há muito tempo, a tartaruga morava numa terra distante, onde fazia um calor forte. Durante anos, ela viveu feliz, nadando preguiçosamente e tomando sol nas grandes folhas de lírio d'água que cobriam a superfície da lagoa. Às vezes, abocanhava uma libélula ou tentava capturar um gordo e suculento besouro para comer. A vida era agradável para a tartaruga, até que, num verão extremamente quente e seco, a chuva parou e o sol brilhou tão ferozmente que a água fresquinha e transparente da lagoa começou a secar. Pouco a pouco, a lagoa diminuía. A cada dia estava mais seca. Um dia havia tão pouca água que a tartaruga decidiu procurar uma casa nova, antes que a lagoa sumisse de vez. Mas como ela faria isso? Pensem. De manhã cedo, quando o sol apareceu no céu, a tartaruga se preparou para buscar ajuda. De repente, ouviu dois patos gritando, quá, 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 enquanto voavam por cima dela. Sem pensar duas vezes, a tartaruga os chamou. Patos! Ei, vocês aí em cima! Por favor, me ajudem! Minha casa está secando. Vocês gentilmente me levariam para outra lagoa cheia de água? Mas como podemos fazer isso? Responderam os patos. Nós estamos voando no céu aberto e você está aí no chão. No momento em que tudo isso acontecia, a tartaruga tropeçou num galho bem comprido. Desculpa, gente, me perdi. No momento em que tudo isso acontecia, a tartaruga tropeçou num galho bem comprido que estava no meio do caminho e teve uma ideia. Aí surge aquela interrogação: será que aconteceu? E se vocês carregassem esse galho entre os seus bicos? Sugeriu.
Assim eu poderia segurar nele com a boca e vocês me carregariam até uma outra lagoa. E na imagem que nós temos aí, mostra essa situação, olha só. Os patos com o galho e a tartaruga despencando. Acho que não deu muito certo, né? É uma boa solução, concordaram os patos e aterrissaram perto da tartaruga. Mas você deve prometer não abrir a boca enquanto a transportamos. E assim ficou combinado. Os patos colocaram o galho entre os bicos como uma barra, na qual a tartaruga se segurou pela boca. Eles levantaram voo e carregaram a amiga pelo céu em direção a uma lagoa cheia de águas, cristalinas e frescas que brilhavam no horizonte. No caminho, passaram por sobre um campo onde algumas crianças brincavam ruidosamente. Ao ouvirem asas dos patos batendo, as crianças olharam para cima e caíram na gargalhada com aquela cena estranha. Que ridículo! Zombou uma menina. 2 patos carregando uma tartaruga num galho? Não é uma bobagem? A tartaruga ficou muito zangada com aquilo. A cena poderia mesmo parecer muito esquisita, mas havia uma boa razão para tudo aquilo. Irritada, ela esbravejou com as crianças. Vocês é que são estúpidos, não entendem nada. O que aconteceu? Ela foi abrir a boca para poder falar, acabou se soltando, né? Assim que abriu a boca para falar, a pobre tartaruga soltou o galho e caiu pelo céu ensolarado até se estatelar-se na grama. Ui! Exclamou ela, esfregando a cabeça dolorida. Se pelo menos eu não tivesse escutado essas crianças, agora vou pensar 2 vezes antes de responder com raiva a alguém. Muitas vezes nos expressamos com raiva, sem refletir sobre o que pode acontecer depois. Uma pessoa sábia, né, pensa antes de falar e não se pode dizer nada gentil. Opta por ficar em silêncio. Hashtag fica a dica. Então, o que a gente vai fazer aí? A gente vai trabalhar com a análise do texto, tá bom? Então, depois da leitura, você deve se organizar em dupla para que cada um leia em voz alta o parágrafo do texto. Não foi possível porque estamos distantes. Então, vocês foram aí acompanhando a leitura junto comigo, tá bom? Na análise e reflexão do texto, nós temos: reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras em destaque por outras que não alterem o sentido pretendido pelo autor do texto. Então, diferente do que a gente tem feito, vocês vão trocar as palavras em destaque por sinônimos que não mudem, tá? O que o autor quis dizer no texto, mas aí vocês não vão dar só o sentido da palavra. Vocês, além de dar o sentido, vocês vão reescrever toda a frase, tá bom? Então, vocês vão fazer isso na letra A, B, C e D, tá bom? Façam com atenção, respeitem os sinais de pontuação. Tem bastante coisa pra gente praticar aí e não fazer errado, tá bom? E na página seguinte, na página 6, temos aí a continuação com a letra E. Na questão 5, o texto Os Dois Patos e a Tartaruga conta o quê? Tá? Argumenta, ensina, apresenta, traz personagens, vocês vão marcar aí a resposta correta. Assim, podemos concluir que o texto é vocês vão completar aí a frase. Na questão 6, vocês têm o seguinte: no começo, a tartaruga gostava ou não da vida que levava? Valide sua resposta com o texto do trecho. O que vocês vão fazer? Vocês vão estar confirmando, retirando uma partezinha do texto dizendo se a tartaruga gostava ou não da vida que levava e vão confirmar com esse trechinho do texto, tá bom? Na questão 7,
O que forçou a tartaruga a deixar o lugar onde vivia? O que será que foi que aconteceu? Questão 8, página 7. Releia este trecho. E se vocês carregassem esse galho entre seus bicos? Sugeriu. Assim eu poderia segurar nele com a boca e vocês me carregariam até uma lagoa. De acordo com a descrição feita pela tartaruga nesse trecho, imagine a cena e desenhe-a no espaço a seguir. Caprichem como sempre, que eu sei que vocês gostam. Então, vocês vão desenhar de acordo com o trecho aqui acima, tá bom? Na letra B, vocês vão analisar o desenho e, por meio dele, conclua. Por que os patos aconselharam a tartaruga a não abrir a boca enquanto transportavam-na? Era para evitar o quê? C. A tartaruga seguiu o conselho dos patos? Sim ou não? E dizer por quê. Fechando aí na página 8, questão 9, a seguir, aponte a reescrita do trecho abaixo que não manteve o sentido inicial. Qual das letras A, B e C não tem o mesmo sentido do que o trecho traz aí, ó? Assim que abriu a boca para falar, a tartaruga soltou o galho e caiu pelo céu ensolarado até estatalar-se na grama. Qual das letras abaixo tem um sentido diferente, tá? Do sentido inicial. Questão 10. Sem copiar o último parágrafo do texto, escreva o que podemos aprender com o erro da tartaruga, tá? Vocês podem fazer a leitura do trecho do último parágrafo para poder dar aí uma refrescada na memória de vocês. Mas copiá-lo, não. Vocês que vão responder, tá? Fechando aí na página 8, exercício de fixação, tá? Vocês vão fazer aí, ó. Releia esta frase retirada do texto. A vida era agradável para a tartaruga. Quanto à regra de acentuação das palavras, a palavra agradável classifica-se como? A gente viu, tá? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. B. Como você chegou a essa conclusão? Que é qual das respostas anteriores? C. Por que essa palavra recebe acento agudo? E por último, relembre esta regra. Toda palavra paroxítona terminada em is, l, r, ão ou ãos recebe o acento gráfico agudo ou circunflexo. Então, a gente vai destacar aí, tá? Na questão 12, aonde eu acabei de ler aí, até circunflexo. Agora, com a ajuda dos seus colegas, mas nós não estamos em sala, lembre-se das palavras paroxítonas com essas terminações e escreva-as abaixo. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão destacar, tá? Até circunflexo, e vocês podem pesquisar aonde vocês quiserem mais algumas palavras e colocá-las aqui de acordo com as terminações, tá bom? É isso. Caprichem, estou aqui para tirar a dúvida de vocês caso vocês precisem, e eu volto com as correções daqui a pouco.